Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei teu nome para sempre. Tua promessa está diante de mim, ó meu Senhor, o meu primeiro amor, a chama não vai se apagar. Ó Israel, lembrais aonde tu caíste, e as primeiras obras já não mais existem. Hoje levanta o altar, a chama não pode apagar. Volta ao primeiro amor, que o teu Deus vai te restaurar. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Eu quero saudar a todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, amados? Estamos aqui mais uma vez, uma pequena mensagem, aliança com Deus. Você está vendo essas duas alianças aí atrás da gente? São alianças. E Deus, verdadeiramente, Ele fez uma aliança conosco. Amém, amados? Deus acima de nós. Veja que tem uma aliança acima da outra. Vamos entender que Deus, baseado na Escritura, Ele fez uma aliança com o seu povo. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está aí conosco. De vez em quando você entra, compartilha, assiste essa pequena live de mensagem bíblica. E eu já louvo a Deus pela vida de todos vocês. Amém, meus amados? Iniciando aqui essa pequena mensagem que nós vamos falar a respeito de Carta de Paulo aos Coríntios sobre os dons espirituais. Amém? Vamos orar iniciando uma pequena mensagem para a gente. Deus vai falar conosco através da Bíblia e a sua palavra. Amém, amados? Glorioso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Paizinho do céu, entramos na Tua presença, Pai, com a Tua presença e a Tua palavra, levando aos corações conhecimento e poder através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Nos conscientiza hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo. Na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12. Será que os dons espirituais morreram? Como alguns têm uma tese teológica, ideológica, de que os dons morreram com os discípulos? Porque Paulo, na carta dele aos 1 Coríntios, ele aconselha a igreja a buscar os dons espirituais. Vamos lá? Paulo, ele diz, capítulo 12 de 1 Coríntios, a epígrafe diz, acerca da diversidade de dons espirituais. Há diversos dons. Aí o apóstolo Paulo começa dizendo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Ignorância, você sabe, que não é aquela palavra usada que a gente diz com o outro, fulano é um ignorante, um bruto, não. A ignorância citada por Paulo aqui é a falta de conhecimento. Então não quero que vocês estejam ignorantes, mas quero que vocês tenham ciência. Paulo quis dizer mais isso.
Então ele diz no versículo 2: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos, muitos conforme éreis guiados. Veja que ele diz que nós éramos gentios. Quando ele falou para a igreja de Coríntios, ele disse: vocês não são mais gentios. Então você, igreja amada, não é mais gentil. Você agora conhece a Cristo e é pessoa amada de Deus, escolhida para o arrebatamento da igreja. Então você não é mais gentil. Você não é mais indouto, aquela pessoa que não tem conhecimento. Você agora tem ciência, tem conhecimento. Amém, amados? No versículo 3, Paulo diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito. Ou seja, ninguém pode dizer que Jesus não existe. Anátema é algo que não existe. Então ninguém pode dizer que Jesus é anátema. Jesus existe. E que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí no versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 12, 4, Paulo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo que há muitos dons, diversidade de dons. Você sabe que dentro desse contexto, de Paulo aos Coríntios capítulo 12, nós vamos encontrar 12 dons espirituais. São 12 dons. Amém? Mas ele diz na sua palavra aqui, dizendo que há diversidade de dons, mas Deus é o que opera em todos. Então Deus, ele usa os dons para a edificação da igreja ou para a edificação de cada um individual, dependendo do dom que ele receba. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, é o Espírito de Deus que operava na igreja primitiva e que ainda hoje permanece batizando com o Espírito Santo e derramando muito poder, ou usando alguém no dom profético, na palavra profética, ou através do dom da profecia. Muitos dons. Aí Paulo diz no versículo 5: e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de ministério, aquele que Deus escolheu para ministrar a sua palavra, para receber aquele dom. É um ministério, ministério profético, é um ministério. Então, todos que receberam o ministério profético, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Ele diz, aí ele diz no 6, e há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que tudo em todos ele opera. Então veja que há diversidade de operações. Então há diversos dons. Amém? São 12 dons espirituais. Então Deus opera em todos. É necessário que a igreja atual busque os dons espirituais. Veja que tem igreja hoje que já não ora mais para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus renovar. Tem igrejas tradicionais que dizem que esses dons morreram, não acontece, não creem mais na atuação. Às vezes é preciso acontecer alguma coisa, irmão, para muitos que são incrédulos aos dons pentecostais hoje possam crer. Às vezes é preciso que algo aconteça na vida dessa pessoa, para ele deixar a incredulidade e entender que os dons permanecem o mesmo, que Deus, o que fez no passado através dos dons, ele continuará fazendo conosco. Amém? Aí o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz ainda, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quer dizer que Deus, ele dá o dom para aquilo que é útil. Ele não vai dar um dom aleatoriamente, para você profetizar a hora que você quer, falar línguas, não é dos anjos, nem dos homens, são línguas do Espírito. Você não vai falar língua a hora que quer, profetizar a hora que quer. A diversidade de dons, o que opera é Deus, então você tem que entender isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se Deus não te deu outros dons e você é batizado no Espírito Santo, ore para que você possa interpretá-la, Paulo diz. Então, meus amados, aqui no capítulo 12 vai falar
sobre os dons espirituais. Então você analise a palavra com muita rigidez, muita eloquência, cuidado, zelo, porque a igreja primitiva, ela vivenciava dom de profecia, revelações, a igreja tinha discernimento. Olha, a igreja que hoje, ela não busca os dons espirituais, ela está defasada, viu? Ela não busca os dons espirituais. Há algumas ideologias aí de teólogos, alguns teólogos, vamos dizer, incrédulos a respeito desse dom, não incrédulos a respeito de Jesus, porque eles creem em Jesus. Eles creem que vai ter um arrebatamento da igreja, que Jesus vai voltar, que Jesus vem buscar a igreja, mas quando você fala os dons de línguas, eles não acreditam. Então são incrédulos nesta área. Mas claro que nós vamos orar pelos nossos irmãos, para que eles entendam que o mesmo dom que operou com os discípulos, ele opera hoje. Aqui não tem na Bíblia, irmão, você pode procurar no Novo Testamento, não tem encerramento dos dons. Paulo disse, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão línguas, em meu nome profetizarão. Imagine uma igreja, amados, que ela tem alguém que está cometendo torpeza, adultério, prostituição, ou até mesmo rouba dentro da obra, alguém fazendo algo que não deve fazer. Imagine que se não tem o dom de visão, o dom de discernir, como é que pode acontecer? Ela vai ficar enganada, aquela igreja. Porque a igreja não tem revelação. Como é que Deus vai revelar um pecado se a igreja não crê nos dons que ainda hoje atuam? Vocês sabem que o dom de profecia é um dom que vai trazer edificação, como disse o apóstolo São Paulo, para a igreja. O dom de línguas estranhas edifica você mesmo, ou seja, vamos explicar, você se fortalece através das línguas que você fala, teu espírito é fortificado. E o dom de profecia é usado para a igreja. Se entrar um indouto, aquele que não tem conhecimento de nada, ele vai ficar assim atônito, mas é Deus falando para a igreja. Então os dons espirituais, Paulo aconselha a igreja a buscar. Você vai ver dentro das cartas paulinas que o apóstolo Paulo aconselha principalmente a você orar para interpretar as línguas que você fala. Aí você me diz o seguinte, presbítero Roberto Carlos, me diga uma coisa, se eu não for batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, e eu não falar a língua, Jesus arrebatar a igreja, eu vou ficar? Não, de maneira alguma. E se eu morrer a qualquer momento e eu não for batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, eu vou herdar o céu? Com certeza vai. Lembra do Dimas, que foi crucificado? Não deu tempo dele confessar pecado para a igreja, mas ele confessou diante do mestre. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, coração quebrantado. Ele foi batizado no Espírito Santo? Não. Muitos têm dormido no Senhor, têm partido em Cristo Jesus, crendo nos dons, não receberam, porque Deus, ele batiza quem quer. Ou talvez a pessoa não buscou quando deveria ter buscado, mas nem por isso impede da salvação. Agora, o importante é crer que os dons espirituais continuam atuando. A igreja, ela tem a obrigação de buscar os dons espirituais. Quer vitória, meu irmão? Busca os dons espirituais. Você tem que discernir, você tem que ter visões do céu, você tem que ter autoridade para expelir demônios. Essa autoridade é dada à igreja. Imagina uma igreja que não ora para Jesus batizar com o Espírito Santo. Uma igreja que não tem autoridade, que vai falar diante daquelas pessoas que vêm lhe afrontar, ela não tem autoridade do Espírito. Olha, irmãos, quando Jesus disse aos discípulos, olha, vocês vão receber poder do céu, hajam em meu nome, é tudo em meu nome, é no nome de Jesus, não é no nome do pastor, do presbítero Roberto Carlos, isso que vos fala não, é no nome de Jesus. Jesus deu autoridade. E sabe onde iniciou esses dons espirituais de carta de Paulo aos Coríntios? Lá quando estavam em Jerusalém, quando Jesus disse através do anjo, né? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder de Deus. Então, igreja amada,
Busque os dons espirituais. Você que não crê, comece a orar a partir de hoje. Não, a minha igreja ensina que os dons espirituais já não existem mais, não acontece mais, que ninguém fala a língua. Teve até uma pessoa, irmãos, que quando eu comecei na fé, quando eu falei sobre os dons espirituais, era um pastor de uma igreja bem incrédulo, acredito eu não diria nunca isso. Ele disse, cuidado que pode ser o demônio. Veja, quer dizer, ele chamou o Espírito Santo, que batiza ainda hoje, e disse, olha, pode ser o demônio, isso aí é o demônio. Ele até afirmou, chegou até a afirmar, dizendo que era o demônio. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que não têm um coração aberto para Deus agir. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, quando você vê uma pessoa falando em línguas, profetizando, nunca diga que é o demônio, porque pode ser uma blasfêmia. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus não perdoará. É o único pecado que não será perdoado. Todo pecado no arrependimento ele é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é. Quando Jesus curava, os fariseus, doutores da lei, chegaram, olharam Jesus curando e disseram que era demônio, que ele operava por Beelzebu, que palavra dura, né? Mas Jesus foi duro com eles, porque a verdade tinha que sair. Além de Jesus ter dito, vocês são sepulcrados, Jesus também olhou para eles e disse, olha, a blasfêmia não vos será perdoada, porque estava atingindo o Espírito Santo de Deus. Então é muito cuidado quando você vê alguém, se você não entende, fecha a boca, meu irmão, e pede a Deus, Senhor, eu quero fazer prova contigo, Senhor, eu quero receber esse dom. Se verdadeiramente, faça isso. Se verdadeiramente tu ainda batiza no Espírito Santo, eu estou no Evangelho servindo há tantos anos, eu quero a comprovação, porque a tua palavra ensina, mas eu não entendo. Peça a Deus, porque Deus com certeza te batizará no Espírito Santo, você vai falar línguas e vai receber outros dons que é necessário para este mundo. Vivemos um mundo caótico, difícil, em que as pessoas não têm autoridade nem sobre os demônios. Certa vez fomos visitar uma mulher que estava endemoniada. Chamaram um irmão de outra igreja, o irmão disse, não, olha, desculpe, mas a minha igreja não tem esse negócio não. Chama aqueles irmãos daquela outra igreja que lá eles têm um negócio de que Jesus expulsa demônio. Quer dizer, o irmão ficou envergonhado, porque o povo olhou e disse assim, peraí, como é que ele é crente e não tem autoridade? Aí chamou o outro que tinha autoridade, foi lá e o demônio foi expulso. Vejam a importância dos dons. Irmão, a importância dos dons espirituais é tão tremenda que estamos chegando aos últimos momentos da nossa carreira aqui na terra. Então se encha do poder, da unção, das armaduras de Deus, como está em Efésios 6:10. Buscai os dons espirituais. Não morreram com os discípulos. Atua ainda na minha vida e também na tua vida, se você assim o permitir. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Próximo programa Aliança com Deus. Estaremos de volta aí com você aqui pelo YouTube. Meu beijão, meu abraço e que a graça e a comunhão do Espírito Santo permaneça convosco agora para todo sempre. Todos dizem amém. Presbítero Roberto Carlos, de Recife, Pernambuco, Brasil. A paz do Senhor.